Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, verso 6. 1 Samuel capítulo 30, verso 6, está escrito: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou-se no Senhor, seu Deus. Essa é a palavra-chave, reanimou-se. Hoje Deus vai reanimar aqui pessoas que estão vivendo um momento de abatimento. Amém? Você crê nisso? Então receba essa palavra, é profética. Deus vai trazer um novo ânimo para você. O tema da mensagem é resgatando o que o diabo roubou. É profético essa palavra. Davi, a partir do momento que ele derrotou o gigante Golias, ele foi chamado para fazer parte das fileiras do exército de Israel, do exército, fazer parte da elite do exército de Israel, porque foi algo notório derrotar um homem de praticamente 3 metros de altura, um jovenzinho, pastor de ovelhas, um adolescente, tinha aproximadamente seus 17 anos, porque ele não podia participar como um soldado. Ele tinha lá 4 irmãos que já estavam na idade de servir, mas depois daquele feito tão notório, ele foi chamado pelo rei Saul para fazer parte do exército de Israel. E quando ele derrotou o gigante Golias, a Bíblia fala que ele se tornou um guerreiro vitorioso, que ele liderava o seu pelotão, e todas as vezes que ele ia para as batalhas, e Saul também junto em parceria, as mulheres cantavam. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isso despertou uma raiva no coração de Saul, uma inveja, e ele falou: esse homem quer tirar o meu lugar, quer tirar a minha posição de rei. E a Bíblia fala que Satanás fomentou no coração de Saul para matar Davi. Então nós vemos, amados, como Satanás ele age no meio das pessoas, lançando um contra o outro, inveja, competição, e assim casa dividida não se estabelece. E a Bíblia fala que Davi teve que fugir para não morrer nas mãos de Saul, e foi se abrigar nos territórios dos filisteus, nos territórios dos próprios inimigos de Israel. E Davi constituiu lá um número de soldados, homens que eram, a Bíblia fala, vadios, homens sem reputação, e Davi fez desses homens valentes de Davi. Quando nós andamos com homens e mulheres de Deus, Deus muda, Deus transforma. E nós temos esse poder de influenciar, porque você tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma unção que muda, que transforma. E a Bíblia fala, amados, que Davi estava cansado de ser perseguido como cão, vivia escondido, vivia em cavernas. E todas as vezes que Davi estava tranquilo com seus soldados, aí vinha o exército de Israel para capturar Davi, para matar, porque Saul estava determinado: vou matar Davi, porque ele é uma ameaça ao meu reino. Mas a Bíblia menciona que Davi estava numa cidadezinha chamada Ziclag, e ele com seus valentes, seus 600 valentes, esposas, mulheres, e eles se afastaram para bem longe, para se aliar aos filisteus, para guerrear contra o exército de Israel. E Davi, nessa
nesse ímpeto dele, e também falta de vigilância da parte de Davi, em vez de deixar alguns soldados, alguns dos seus homens para guarnecer o arraial, ele não deixou ninguém. E os príncipes dos filisteus falaram: Davi, nós não queremos que você lute conosco, mas vá embora, porque vai que você fique com dó de Saul e você se levante contra nós, e nós não queremos você guerreando contra nós. E assim Davi, voltando para Ziklag, isso demorou uma semana até chegar até o arraial, e o arraial tinha sido saqueado pelas tribos amalequitas, medianitas, tribos nômades, saquearam os bens de Davi e dos seus valentes, e eles choraram a noite toda, e olhavam para Davi e diziam: você é o culpado dessa desgraça, Davi. E a Bíblia fala que Davi chorou também a noite toda, estava decepcionado com o que aconteceu, porque levaram as mulheres, crianças, e queimaram algumas coisas dos valentes de Davi, e eles estavam assim arrasados. Mas a Bíblia fala que Deus reanimou a Davi, porque Davi buscou a Deus. Davi, ele estava arrasado, mas Davi, ele buscou a presença de Deus, e Deus reanimou Davi, trazendo um fortalecimento espiritual, trazendo um novo ânimo. E eu quero trazer aqui para vocês uma palavra que com certeza muitas pessoas estão passando problema na área emocional, sentimental, ou na área espiritual. Eu não sei que área a qual você está passando, que está te deixando você arrasado, sem ânimo, sem esperança. Mas eu quero te dizer uma grande verdade: hoje o Espírito Santo de Deus vai trazer um reânimo espiritual para você, e você vai dar a volta por cima, porque essa palavra é profética. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Então eu quero trazer aqui a primeira verdade, que Davi estava angustiado, na crise ele chorava, todos estavam deprimidos, mas Davi se reanimou-se no Senhor. Agora, irmãos, ninguém está livre de passar por lutas, por provas, por perdas, humilhações. Ninguém está livre. Mas como nós podemos nos reanimar-se no Senhor, nesse momento de luta, de tragédia, de dificuldade? Você vai se reanimar. A Bíblia fala em Lamentações, capítulo 3, verso 21, traga à memória tudo aquilo que pode trazer esperança. Traga à memória tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. A Bíblia fala em Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra em vós há de completar essa boa obra. Irmãos, Deus começou uma boa obra, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, mas não tema mal algum, porque o Senhor está do seu lado, Ele te ajuda. E a Bíblia fala em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperarão para o teu bem. Você pode não entender o momento ao qual você está passando, mas tudo vai colaborar para o teu bem. As aflições do tempo presente não se compara com a glória que Deus há de ser revelado na sua vida. A tua tribulação é leve ou momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Então creia, amados, o diabo pode ter força, mas Deus está no trono, Ele é Senhor, Ele é soberano. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, as quais a gente esperávamos da parte das pessoas o carinho, o ânimo, mas muitas vezes elas estão apontando o dedo. Você é o culpado, você errou. Irmãos, glória a Deus que a mão de Deus está sempre estendida para te abençoar, sempre estendido. As pessoas falham, as pessoas às quais nós amamos, quando a gente falha, as pessoas não nos perdoam. Mas, meus queridos, nós temos que ter um coração pronto para perdoar. Davi, ele poderia falar: vocês são ingratos, vocês estão querendo me apedrejar,
por tudo que quantas coisas eu já realizei para vocês, eu já ajudei vocês em muitas coisas. Agora eu errei uma vez, tomei uma decisão errada e veio uma consequência tão terrível, mas Deus vai mudar a situação. E Davi, ele se reanimou e ele encorajou os seus soldados. É isso que foi maravilhoso, porque ele não ficou apontando o dedo: vocês são os ingratos. Mas Davi falou: eu errei, eu pequei, mas eu busquei a presença de Deus, e o Senhor falou: vá para o resgate, vá para o resgate. Eu quero dizer para vocês que nós vamos resgatar tudo que o diabo roubou, tudo que os inimigos roubaram. Então Davi, ele encorajou seus soldados, que eles estavam exaustos, porque eles viajaram muitos quilômetros, e eles estavam 3 dias sem comer, e agora ir para o resgate, como é que a gente vai conseguir? Mas quando a gente está animado, quando a gente está encorajado, a gente vai além dos limites. E Davi, ele consulta ao Senhor, através do profeta Abiatar: eu vou perseguir os inimigos, Deus vai dar vitória. E o profeta e sacerdote Abiatar disse: vá, Deus vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Irmãos, que o Senhor manda dizer para mim e para você: levanta, sacode o lombo e marche, porque o Senhor vai entregar nas tuas mãos o que o diabo roubou. Irmãos, não é tempo de olhar para o cenário mundial, não é tempo para olhar para o cenário a qual o Brasil está vivendo, um momento de crise econômica, crise de tantas crises em tantas áreas. Mas o Senhor fala para mim, para você: entra na esfera de Deus. Entrar na esfera de Deus, entrar na esfera da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11, verso 1, é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. O Senhor está comigo, Ele vai me dar vitória, e eu vou marchar, e eu vou ao encontro dos inimigos, para resgatar o que o inimigo roubou. Irmãos, não é fácil, quando você está passando por um momento difícil, você se encorajar e crer que no final Deus tem uma vitória retumbante. Porque a nossa tendência, quando você escuta uma notícia aqui, outra notícia aqui, outra notícia negativa, outro aqui, outra aqui, você fala: não tem jeito. Irmãos, nós temos que recorrer à palavra de Deus. Aqui você tem boas notícias. Você tem mais de 2.553 promessas. 2 Coríntios 1, 20, a Bíblia fala, 2 Coríntios 1, 20, em todas as promessas de Deus, nela você tem o sim, o amém. Lucas 1, verso 37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E quando você começa a declarar as promessas de Deus, você se levanta e você vai enfrentar as dificuldades, você vai enfrentar o diabo e os seus intentos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, as lutas nos capacitam. As lutas, as provas, provam a nossa fé. As lutas, as provas as quais nós passamos, vai glorificar a Deus ou vai envergonhar a Deus? A tua atitude diante das provas vai glorificar a Deus, se você se posicionar com fé. A minha esposa, quando passou o ano passado, nesse período de junho do ano passado, um sequestro, aquele sequestro até de cativeiro, gente, 12 horas. E nesse momento ela louvava a Deus, até uma música, Deus é bom, uma música que a gente canta muito, Deus é bom, ela só louvando a Deus. E 4 homens armados, e ela louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, falando: Senhor, a despeito de tudo que está acontecendo, o Senhor está no trono, Senhor. E eu falava assim para o meu filho, que naquele dia ele tinha uma viagem para o Canadá,
queria fazer um intercâmbio. Filho, fica em paz, você vai viajar, e a mala que estava no carro, que também levaram o carro, porque os bandidos fecharam, e levaram a mala que estava até no carro. Você vai com a sua mala, que a sua mãe demorou quase um mês para preparar a mala, e quando você estiver embarcando, a sua mãe vai ligar: Rafael, pode ir em paz, que eu estou livre. Irmãos, conclusão, quando ele estava para embarcar, a Mariana foi solto lá do cativeiro e falou: filho, pode ir em paz, que a mãe está muito bem, e eu estou aqui com seu pai. Irmãos, na hora da adversidade você tem que liberar a palavra de vitória. É muito fácil louvar a Deus quando tudo está bom. É muito fácil adorar a Deus, naquele momento que a vontade é de murmurar e dizer: Deus, o Senhor pisou na bola comigo. A despeito da situação a qual você está passando, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, em tudo dai graças. Tudo dai graças. Porque esse é o melhor louvor que você pode dar. Senhor, não estou entendendo o processo, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. O diabo pode ter força, mas Deus é o Todo-Poderoso. A fé move a mão de Deus. Então nessa hora do cativeiro, amados, Deus moveu as circunstâncias adversas, abrindo as portas e liberando a Mariana, porque o louvor liberta. Davi se reanimou no Senhor, porque ele lembrou das promessas de Deus. O gigante tombou, não foi na força de Davi, mas no poder do Espírito Santo de Deus. E as vitórias que ele conquistou, todas as vitórias ele trouxe à memória, porque o Senhor estava com ele. E amados, ele foi para a batalha, e 200 homens, de 600, 200 estavam exaustos, não tinha nenhuma força. Aí Davi falou: fique aqui, esses 200, cuide da bagagem, porque nós vamos para o resgate. Agora eu vejo, amados, outra lição muito importante aqui. Eu achei muito interessante aqui uma ilustração que eu quero compartilhar com vocês. Thomas Edison, um grande cientista, o inventor lá da vitrola, da lâmpada elétrica, certa vez ele passou por um momento que o seu laboratório pegou fogo, valia milhões de dólares, ele tinha lá mais de 2.500 invenções, e foi algo assim, terrível. Mas o seu filho tentou encorajar ele, Charles, o filho de Thomas Edison, por conta daquela situação. Pai, um homem de 67 anos, perdeu tudo, e agora? E o filho tenta encorajar, e veja o que o pai fala para o filho: existem coisas na vida que não conseguimos controlar, elas simplesmente acontecem. O que fará a diferença é como reagimos a elas. Podemos ficar lamentando os acontecimentos ou arregaçar as mangas e seguir em frente, ainda com mais garra. Então nós vemos, amados, olha a palavra do pai para o filho: todos os nossos erros, filho, fica tranquilo, esse incêndio aí que queimou tudo, todos os nossos erros são queimados, graças a Deus podemos começar tudo de novo. E ele estava trabalhando naquela invenção que seria aquela vitrola que gerou o tocadisco, e ele estava há 3 anos tentando concluir essa invenção. Depois do incêndio, ele começou tudo de novo. Em 3 meses ele conseguiu fazer a vitrola, concluiu
e ele começou tudo de novo, e foi uma nova etapa, foi algo estrondoso na vida deste homem. Irmãos, você está passando um problema difícil no teu casamento, na área emocional, sentimental. Hoje o Senhor fala, é tempo de mudança, é tempo de você dizer: Senhor, não te conheço, mas eu quero te conhecer. Senhor, que essa situação a qual estou passando, que o Senhor venha mudar minha vida, que o Senhor venha mudar minha história. Mas meu querido, você vai se encorajar buscando ao Senhor com mais intensidade, saindo desse corre-corre. Muitas vezes a gente está correndo atrás do urgente, se esquecemos o mais importante, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Hoje o Senhor está falando para mim e para você, é tempo de você entrar numa batalha de oração com mais intensidade. Entre no jejum, se consagre, começa a comer a Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a declarar as promessas de Deus, começa a andar com o papelzinho, versículos da Bíblia no teu bolso, vai decorando, amados, vai decorando. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão maravilhoso que nós temos liberdade religiosa, nós podemos usar as plataformas para pregar a palavra de Deus. Eu estou sempre, nesses 10 anos, usando o YouTube, Instagram, todas as plataformas para pregar a palavra do Senhor, está sempre trazendo uma mensagem de encorajamento, mensagem de fé, porque eu sei de uma coisa, amados, quando você está cheio de Deus, você quer compartilhar o pão para as pessoas. Quem é o pão da vida? É Jesus. E quando você está cheio de Deus, você tem que compartilhar. Você sente essa alegria, porque o Senhor tem feito grandes coisas, mesmo que a gente passe pelas lutas, pelas provas, porque a nossa chamada é de servir o reino, é saquear o inferno e povoar o céu. Então, amados, eu quero dizer para você que Deus te chamou não para ficar no muro das lamentações, no mimimi, no chororô. Deus te chamou para dizer: é no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou resgatar o que o inimigo me roubou. Eu vou para a batalha, eu vou lutar, e o Senhor me dará vitória. Irmãos, quando a minha esposa descobriu que estava com câncer, ela foi no banheiro, perdeu a noite de sono, foi apalpar, fazer aquele exame e constatou que tinha um caroço. E quando foi no médico, o médico fez a biópsia, rapidinho ele fez, e ele disse 3 vezes para Mariana: teu câncer é grave. E a minha esposa, calma, serena e tranquila, aquela cara de paisagem: Mariana, você não entendeu, o teu câncer é raro, é um dos piores que tem. E ela, calma, serena, tranquila: Mariana, você não entendeu, é o pior câncer que existe, é um câncer raro. Doutor, eu entendo, mas o médico dos médicos dá a última palavra. Eu decido a confiar em Deus. Irmãos, do culto de quarta-feira, eu falei para o pessoal que minha esposa estava passando por um momento de câncer. O povo entrou em oração. Até a liderança falou: vamos dar um tempo para o pastor Daniel nos cultos de quarta-feira. Eu falei: de jeito nenhum, agora que eu vou bradar, agora que eu vou detonar as obras das trevas. E há 5 meses atrás eu tinha lançado um livro: Senhor, eu preciso urgente de um milagre. Olha a afronta do diabo. Queridos, quando foi feita a 3ª quimioterapia, ia fazer a 3ª quimioterapia para Mariana, o médico faz aquele exame de imagem para saber a evolução do tamanho do câncer. O médico 3 vezes: isso não acontece, isso não acontece, isso não acontece. O que houve, doutor? Não tem mais câncer.
Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, amados, a segunda verdade que eu aprendo aqui: vamos para a batalha. Vamos para a batalha. Então Davi vai para a batalha. E a Bíblia fala que ele encontra um soldado que fora jogado fora, porque ele estava doente. E Davi, em vez de ele matar aquele homem que era um inimigo que ajudou a saquear os bens, Davi deu pão, deu água e alimentou aquele soldado. Davi venceu o mal com o bem. Você vê como quando você tem o Espírito de Deus, você olha para as pessoas, você não encara como uma pessoa má. Pelo contrário, a nossa luta é contra as trevas, é contra o diabo. Por isso eu creio, amados, que hoje o Senhor está falando para mim e para você: libere perdão para aquelas pessoas que te magoaram, que te feriram, que te traíram, que te machucaram. Libera perdão, porque a tua luta é contra o diabo. Porque o que paralisa a nossa oração é mágoa, ressentimento, é você ficar aí armazenando raiva. A tua oração fica interrompida, marido e mulher. Fica às vezes um mês sem conversar um com o outro, porque está magoado um com o outro. Irmãos, é tempo de conserto. Davi, ele se reanimou no Senhor. E uma pessoa que está reanimado no Senhor está cheio do amor de Deus, está cheio da segurança, está cheio da paz do Senhor. E pelo contrário, essa pessoa, em vez de exercer o mal, ele exerce o bem. Então Davi fala para aquele egípcio: nós não vamos te matar, nós vamos te alimentar. E aquele homem foi tão constrangido pelo favor, e ele dá o endereço onde estavam os inimigos. E Davi, quando chega no arraial de Ziclag, no arraial onde estavam os inimigos, Davi, ele guerreia contra os inimigos, e ele vence os inimigos, e ele resgata tudo que fora roubado. E a Bíblia fala que ele chega no arraial louvando, adorando a Deus, juntamente com todos os valentes, e compartilha com aqueles que não foram para a guerra, também receberam a porção também que todos mereciam. Davi tinha um coração generoso. E o mais lindo é que eles saquearam também os inimigos, saquearam até os bens dos inimigos, e os inimigos foram exterminados. E Davi voltou louvando a Deus, porque Deus deu força sobrenatural para conquistar. Então eu quero te dizer: Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo, e Deus vai pleitear a tua causa. Deus tem anjos poderosos para pleitear a tua causa. Eu fiquei pensando, amados, nessa mensagem, quando Moisés disse assim para Faraó: deixa meu povo ir. E Faraó, o coração endurecido, não deixou, e Deus manifestou 10 sinais miraculosos em todo o Egito. E Faraó falou: vão embora, porque vocês estão trazendo aqui desgraça para nós. E a Bíblia fala que Faraó, com todo o seu exército, falou: vão embora. Mas Moisés disse: nós iremos, mas não vai ficar uma unha aqui no Egito, porque tudo que é nosso nós vamos resgatar, nós vamos tomar posse. E a Bíblia fala que todo o povo saiu, mas não saiu com a mão à frente e outra atrás. A riqueza do Egito foi depositada na mão do povo de Deus. Foi depositar na mão de Deus. Irmãos, eu creio, nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio. Muitas pessoas estão fazendo planos aí para anos. Irmãos, a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, porque todos os sinais já se cumpriram praticamente.
Mas o Senhor falou ao meu coração: Deus vai entregar muitos bens, tirando do ímpio, dando ao justo, porque o avivamento traz prosperidade e a igreja terá uma provisão sobrenatural. E eu creio. Você sabe que alguns anos atrás os egípcios estavam processando Israel, porque eles queriam de volta toda a riqueza que Israel tomou dos egípcios. Aí o governo de Israel falou: sim, nós devolvemos toda a riqueza, ouro, prata, diamantes, pedras preciosas, nós devolveremos, mas vocês então vão pagar os 430 anos que a gente trabalhou de graça para vocês. Ficaram quietinhos. Irmãos, como o diabo cobra, hein? Mas o Senhor também me lembrou que quando Adão e Eva pecaram, entregaram a chave do reino nas mãos de Satanás. Mas lá na cruz do Calvário, ao terceiro dia, Jesus foi lá no Hades, foi lá no Sheol e disse: Satanás, dá aqui a chave do reino. E a Bíblia fala, Apocalipse 1,18: eu estive morto, mas estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. E a boa notícia, o Senhor entregou essa chave de autoridade. Mateus 18:18: o que você ligar na terra é ligado nos céus, o que você proibir na terra é proibido nos céus. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no vosso meio. E o Senhor está aqui no nosso meio. Irmãos, não tem batalha perdida. Hoje o Senhor quer levantar cada um de nós para que vá para o resgate. Que área que o inimigo está tripudiando na sua vida? Porventura existe alguma coisa difícil que o Senhor não possa fazer? Faça a tua parte, creia e tu verás a glória de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Jesus está no trono. Queridos, Davi, ele estava passando por um momento que ele falou: Deus, estou cansado de poupar a vida de Saul. Ele é teu ungido, eu respeito a unção que está sobre Saul. Mas Senhor, estou cansado de fugir que nem um cachorro, se esconder em cavernas. Queridos, Davi estava a um passo da promessa. De repente ele deu aquela vacilada, mas Deus transformou a maldição em bênção, porque os filisteus guerrearam contra Saul, e os filisteus venceram, e Saul morreu. E logo vem a notícia: Davi, você vai reinar em Israel. Davi, chegou a sua hora. Irmãos, Deus está demovendo pessoas para colocar você no lugar de destaque, de honra. O humilhado será exaltado. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. A Bíblia fala, Lucas 18, verso 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Digo depressa que Deus fará justiça. Então não perca a esperança. Jesus está vendo a tua luta, a tua prova, teu sofrimento, mas Ele começou uma boa obra, Deus vai completar essa boa obra. Eu quero fazer o primeiro apelo. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus neste momento? Levante a sua mão, porque esse é um momento de virada, um momento de virada na sua vida. Você está entregando o coração não para uma placa de igreja, e nem para uma religião, você está entregando o coração para Jesus. Eu quero Jesus, eu quero fazer parte da família de Jesus, eu quero ser
um dos valentes de Davi, levante a sua mão, porque hoje é manhã de salvação. Quem é o primeiro? Todos já entregaram a vida para Jesus? Amém, glória a Deus. Nesse momento então eu quero orar, e depois nós vamos celebrar uma canção de vitória, amém? Um louvor de vitória. Nós vamos levantar um clamor aqui. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então não quero aquela oração, Senhor, se tu quiseres, Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Irmãos, libere a palavra. Isaías 55 verso 11, a palavra que sair da sua boca não voltará vazia. Você vai liberar a palavra da vitória, a área a qual você, onde o diabo está segurando, libera a palavra, confesse a palavra, profetiza a palavra, e o Senhor entrará em ação, e não tem demônio que possa resistir, porque eu creio, amados, que o Senhor está te dando esse recado para você que está me acompanhando pela internet. Profetiza a restauração do teu casamento, profetiza a restauração dos teus filhos que estão nas drogas, estão na bebida, com má companhia. Profetiza a conversão dos teus filhos, profetiza a restauração da tua área emocional, sentimental, profetiza. Vá para o resgate nesse sentido, porque o Senhor vai trazer restituição, dignidade. É tempo de orar até que Deus cumpra a sua palavra. Mas Deus espera perseverança, atitude, ousadia, seja intrépido. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, a nossa herança. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, tomamos posse. Tome posse pela fé. Senhor, eu quero orar neste momento, Pai, e declaro em nome de Jesus, Pai, ó Deus, tudo aquilo que o inimigo está segurando, amarrando, tripudiando nossa casa, nossa família, nossa área emocional, sentimental, eu declaro caia por terra agora em nome de Jesus. Oh rabacamanama sumineve acime de caia, sharai que me deva subaraba caia, o mequilo comanseri gancholo masalamahai. Toda obra maligna, depressão, angústia, pesadelo, espírito de morte, espírito de suicídio, todo espírito de bancarrota, demônio da traição, todo espírito de traição, todo espírito maligno de opressão, insônia, perturbação noturna, toda obra maligna que possa ter sido feito contra nós, na encruzilhada, na mata, cachoeira, onde possa ter sido feito, nós declaramos o poder do sangue do Cordeiro, o poder do sangue do Cordeiro, anulando, aniquilando todo o mal. Pai, eu declaro em nome de Jesus restauração do casamento. Eu declaro curas milagrosas nesta manhã. Pessoas que adentraram doentes, pessoas que estão me acompanhando pela internet, sejam curados milagrosamente, porque o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Se tu creres, verás a glória de Deus. E o Senhor fala, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Jesus dá a última palavra. O diabo pode ter força, mas o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, e agindo o Senhor, quem impedirá? Declare a tua cura e diga, Senhor, eu recebo a minha cura, eu recebo a minha libertação, eu recebo restauração, eu declaro cura hoje. Senhor, visita, Senhor, famílias que têm crianças autistas, cura, Jesus. Cura, Jesus. Eu declaro câncer, sai desse corpo no nome de Jesus. Eu declaro pessoas que estão debaixo de palavras de morte, sentença de morte, Pai,
caia por terra, porque o Senhor é o autor da vida, é Ele que dá a última palavra. Eu repreendo o espírito da morte, trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, de voodoo, está quebrado no nome de Jesus. Nós declaramos que nós não nos conformamos com essa situação qual nós estamos passando. Deus tem o livramento, e pela fé nós vamos desfrutar o melhor de Deus aqui na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra nossas vidas, porque o Senhor peleja a nossa peleja, o Senhor peleja a nossa peleja. Senhor, eu declaro agora em nome de Jesus, resgate das famílias, converta o coração desse marido para a esposa, da esposa para o marido, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Eu declaro paz na nossa casa, ou arraial que foi assolado, que haja restituição, restauração, alegria, que haja o amor nesses lares, restaura os casamentos, que o marido volte para sua casa, Pai, que a esposa libere perdão, que o marido perdoe sua esposa, restaura os lares, restaura as famílias, tudo que foi roubado, Senhor, restaura a dignidade, restaura o primeiro amor, e restaura, ó Deus, traga o avivamento espiritual, porque a família é projeto de Deus, e o diabo quer tocar na família. E Davi, Senhor, ele valorizou a sua família, e ele foi para o resgate e restituiu tudo que o diabo roubou. Eu declaro em nome de Jesus que nesta manhã o Senhor está trazendo o resgate das famílias, o Senhor está liberando o perdão. As pessoas, Senhor, que estavam com mágoa, hoje entenderam, preciso liberar perdão, porque fazendo assim eu vou desatar as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus serão liberadas. Ó Pai, eu declaro em nome de Jesus um novo tempo, Senhor, um novo tempo, tempo de louvar a Deus, tempo de cantar o cântico da vitória, porque o resgate já está nas nossas mãos, no nome de Jesus, aleluia. A gente, quando termina o culto, a gente fala: Senhor, vontade de passar a noite toda, mas a glória desce, e é tão gostoso. Na presença de Deus é segurança, na presença do Senhor você sente a tranquilidade, a paz, e o Senhor é o príncipe da paz, está do seu lado, Ele te ajuda. Eu senti de terminar esse momento, orar pelo milagre também financeiro. Quantos aqui estão precisando de um milagre financeiro? O teu Deus se chama Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se Ele é o teu pastor, nada me falta. Então vamos pedir para o Senhor liberar também a provisão, porque assim como Deus resgatou a família, Deus tem o resgate dos bens também, amém? Deus tem porta onde não tem porta, Deus abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho. Então pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Senhor, eu quero terminar esse momento, Pai. Senhor, surpreenda teus filhinhos esta semana com boas notícias, Senhor, na área financeira. O mercado pode estar em crise, mas o reino de Deus não está em crise. E eu declaro Mateus 6,10, venha o teu reino, venha o teu governo, supra as nossas necessidades segundo a tua riqueza e glória. Eu profetizo, Senhor, hoje, liberação dos milagres de Deus na conta bancária, Pai, portas abertas, vendas efetivadas. Eu declaro promoção no trabalho, eu declaro essa empresa, esse negócio pequeno ou grande, essa empresa ou essa loja. Deus, eu profetizo os cardumes de peixe chegando nas nossas redes. Nós vamos para o resgate e declaramos, Senhor, que venham as bênçãos de Deus, porque nós somos, Senhor, abençoados. E aquele que é abençoado, e a tua palavra diz, Efésios 1:3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E aquele que é abençoado, as bênçãos correm atrás de nós, porque a tua palavra diz,
Salmos 23, verso 6, a bondade e a misericórdia, e eu acrescento, o ouro e a prata, a provisão, as oportunidades seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. E eu declaro em nome de Jesus, está desatado agora, tudo que estava amarrado, está liberado, está desatado essa área material, está desbloqueado essa conta bancária, está desbloqueado esse patrimônio, está agora liberado as bênçãos de Deus, porque eu declaro, nós estamos indo para o resgate, estamos agora tomando posse aquilo que é nosso. Nosso Deus é Jeová Tsequeno, o Senhor a minha justiça. Eu declaro a justiça de Deus. Jesus dá a última palavra, Ele dá o veredito final. Eu declaro a justiça de Deus na sua vida. Eu profetizo provisão sobrenatural na sua vida essa semana. Você vai ter testemunho essa semana para contar, no nome de Jesus. Paizinho querido, obrigado por esse culto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Teu Espírito seja com Teu povo, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos.